Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos finalizar a nossa série Projetos que Valem a Pena Investir. Como você deve ter percebido, ao longo hoje é o 9º sermão, um projeto que vale a pena investir sua vida, seu tempo, seu dinheiro, enfim, seus talentos, seus dons, seus recursos, não é um projeto fácil, certo? Não é fácil. Quem disser que é fácil está te enganando, está te oferecendo um projeto que não vale a pena investir. Os projetos que valem a pena investir as nossas vidas são projetos difíceis. Difíceis pelo menos por duas razões. Nós vimos no domingo passado que muitas vezes nosso próprio pecado milita contra nós, fazendo com que a gente despreze projetos que são realmente importantes, né? E hoje eu quero mostrar que existe um outro elemento. Existe alguém que está interessado e que a razão da vida dele é destruir os projetos que valem a pena investir, né? Obviamente que você já sabe que eu estou falando do nosso grande inimigo, Satanás. Aquele que se opõe contra qualquer projeto que vise glorificar a Deus. Os projetos que valem a pena investir em nossas vidas são projetos que visam glorificar a Deus. Qualquer projeto que vise glorificar a Deus vai ter alguém interessado em arruiná-lo, certo? Em arruiná-lo. Então nós temos de antemão alguém que está disposto a sabotar todos os nossos investimentos nesse tipo de projeto. Então, quero mostrar para você, nessa noite, 2 momentos em que Satanás investiu pesado contra projetos de Deus e depois responder o que nós devemos fazer à luz da investida de Satanás. O primeiro projeto você já viu na leitura, né? Gênesis capítulo 3, nós vamos para lá, versículo 1 a 6. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por esse tempo aqui onde podemos refletir na Tua palavra. Abre nossos olhos para que possamos compreendê-la, tire de nós toda falta de atenção. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nós temos a primeira investida de Satanás contra o projeto do Éden. Quero começar dizendo para você o seguinte: Satanás, ele não tem o poder de frustrar os projetos de Deus. Ele não tem. Deus não pode ser frustrado, porque frustração indica que você foi pego de surpresa. Deus não pode ser pego de surpresa. Ele é quem escreve a história, certo? Deus é o autor da história. Então Deus não pode ser pego de surpresa. Contudo, Deus, ele pode usar Satanás para impedir algo que para nós parece uma derrota, mas na verdade aquilo que Satanás está impedindo faz parte do plano maior de Deus, certo?
Então Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um sonho de ter um planeta de adoradores. Isso começa com a criação do Jardim do Éden. Parece que Satanás teve vitória e agora o plano de Deus foi frustrado. Parece, certo? Mas não é isso que acontece na prática. Deus usa aquele momento para dar início a um grande projeto, uma grande saga, que culmina na glória do Senhor Jesus Cristo, certo? E nós vamos ver, onde Adão fracassa, Jesus tem sucesso, certo? O fato, nós já temos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós sabemos que o projeto de Deus triunfa, nós já sabemos o fim, ainda não aconteceu, mas é certo, é claro, é impossível que não aconteça exatamente como está escrito na palavra de Deus. Então não pense que Satanás, ao entrar no jardim do Éden e convencer os nossos ancestrais Adão e Eva a pecarem contra Deus e serem expulsos do jardim do Éden, que Satanás então passou a perna em Deus. Não, não é isso que aconteceu, certo? Deus resolveu usar esse oponente para realizar o seu projeto maior, ok? Então é importante que a gente entenda um pouco, eu vou falar sobre essa pessoa, Satanás. Satanás não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa, ele é um ser. Em Apocalipse 12, versículo 9, lá vai falar que a serpente é o dragão, é o diabo, é Satanás. Então essa serpente aqui é Satanás, ou na forma de uma serpente, ou possuindo um animal que é a serpente. Mas aqui nós temos o inimigo, aquele que se opõe a Deus. Existem alguns textos nas Escrituras que vão nos dar a entender um pouco sobre quem foi essa pessoa, como ele surgiu, como ele foi criado, certo? Há um certo consenso em alguns estudiosos do Antigo Testamento, de alguns textos que dão alguns indícios para nós sobre a origem dele. Então vou falar um pouco sobre isso. Vamos para Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, 11 a 15. Aqui você tem uma mensagem que é endereçada para o rei de Tiro, mas eu penso que aqui você vai ter algo que fala de Satanás, do passado dele, mas também é usado como uma mensagem ao rei de Tiro, na medida que esse rei, ele se assemelha a essa criatura celestial. Então ele diz assim, Ezequiel 28, a partir do versículo 11: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, no jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e o lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu sua sabedoria por causa do seu resplendor. Então, aqui nos dá uma ideia de que esse ser angelical, ele antes do seu pecado, antes de se corromper, ele já estava
andando no jardim do Éden, entendeu? Andando no jardim do Éden. E ele é uma criatura, veja, Satanás, ele não é o oposto de Deus. Isso é filosofia chinesa, né? O yin e o yang, dois opostos eternos. Nenhum pode lutar ou vencer contra o outro. Satanás não é o oposto de Deus. Satanás é uma criatura, alguém que Deus criou. Deus não criou o Satanás, Deus criou um anjo belo, santo, cheio de resplendor. Esse anjo resolve se corromper, certo? O texto de Isaías 14 fala um pouco das motivações dele. Deixa eu ler para você. Isaías capítulo 14. Versículo 13 e 14. Vou ler o 12 também. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a corrupção deste ser provavelmente começa quando ele decide no seu coração que ele é semelhante ao Criador, certo? E que ele decide que o seu trono deve ser tão glorioso como o trono do Criador. Agora, alguém que vive com toda essa proximidade do Criador, né, como este anjo, não conseguiu e não consegue ainda hoje perceber a realidade da sua própria existência. O Criador nunca foi criado. O Criador não tem um Criador. O Criador, ele cria, mas não existe a possibilidade de existir um Criador do Criador. Então Satanás, ele não consegue perceber, e aí está o pecado cega. A Bíblia fala, o pecado cega o entendimento. E o pecado cega o entendimento também deste anjo caído. De perceber que ele não passa de criatura. Ele não teve existência eterna. Deus sim. Deus nunca teve um ponto inicial, mas Satanás teve. Então, isso faz toda a diferença. Satanás teve um começo. Ele é uma criatura, certo? O começo dele foi bom. Resplendor, santidade, glórias que Deus deu a ele. Mas o fim será terrível, né? Será terrível. Então, este ser que andava já no jardim do Éden, no seu resplendor, se corrompe e retorna ao jardim do Éden agora com outro objetivo, não mais de glorificar a Deus, mas de destruir o projeto de Deus. Então ele vem para o jardim agora como o opositor, o oponente, o inimigo. Então, na forma da serpente, ele vem para destruir o que era um lugar de prazer, de alegria, de comunhão intensa com Deus. Então esse é o objetivo dele e ele tem sucesso, né? Ele tem sucesso. Veja como ele se aproxima de Eva. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele começa com uma questão. Ele não começa com uma afirmação. Isso é importante. As afirmações, às vezes, elas geram imediatamente uma postura de defesa. Uma questão, nem sempre. Uma questão gera uma postura de dúvida. E é isso que ele está querendo fazer. Ele está querendo colocar uma pulga atrás da orelha na mente de Eva, certo? Uma pulga atrás da orelha sobre as intenções de Deus. E aqui
É uma estratégia que a Bíblia toda já fala acerca de Satanás, e Paulo fala isso no 2 Coríntios capítulo 11. A estratégia do anjo que é maligno se apresentar como sendo anjo de luz. Aquele que quer destruir a sua vida se apresentar a você como sendo: eu sou o teu melhor amigo, eu quero salvar a tua vida daquele ali que é o maligno. Entendeu? Essa é uma estratégia que permeia toda a história da humanidade, e Paulo diz, ainda hoje, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, ainda hoje a igreja, ela corre o perigo de ser enganada da mesma forma que Eva foi, em acreditar na mentira de Satanás, em acreditar que Deus é o inimigo e que ele, Satanás, ou seus enviados, são os amigos. Foi o que Eva acabou acreditando. Satanás consegue convencer Eva de que Deus é o vilão. Deus está escondendo de você a felicidade, Eva. Como assim? Quando ele diz que você não deve comer da árvore do jardim, por que ele disse isso, Eva? Ele disse isso porque lá está a alegria, lá está a felicidade que ele quer só para ele. Só para ele. Ele é egoísta, ele é egocêntrico. E ele está escondendo de você a verdadeira alegria, o verdadeiro Éden. Se eu fosse você, eu começava a pensar melhor. Mas eu estou aqui só para te ajudar, viu, Eva? Eu sou do teu lado, eu sou teu amigo, melhor amigo. Eva responde. Ela não deveria nem conversar. Nesse momento, aqui, você vê como as coisas estão todas fora do protocolo. Quem é o guardião do jardim? Adão. Então, Adão deveria imediatamente ter intervido nessa conversa. Ele é o guardião. Ele recebe a função de guardar e cuidar do jardim. Entrou alguém que não tem permissão para entrar. Ele deveria estar lá e proteger a sua esposa e o jardim de Deus. Essa era a função dele. O que é que ele faz? Silêncio. Nada. Ele fica observando passivamente. E aqui nós temos a pior coisa que os homens podem fazer: observar uma catástrofe acontecer e ficarem passivos, só olhando. A mulher responde à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Eva não recebe essa instrução de Deus. Deus dá a instrução para Adão. Adão ensina Eva, certo? Como isso acontece antes do pecado, provavelmente Adão ensinou da forma correta, mas parece que Eva resolveu nesse exato momento fazer um anexo, não pode nem tocar, certo? Tudo bem por enquanto. A serpente agora passa para um segundo momento. Já que Eva aceitou o diálogo, Eva abriu a porta da sua mentalidade para a serpente. No momento em que você entra em diálogo com o inimigo, você abre portas para que ele entre em sua mente por meio das ideias satânicas. Olha o que ele vai dizer. Agora ele não bota mais dúvida, agora ele afirma com 100% de certeza: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe, olha o que ele vai dizer. Deus sabe, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus é o vilão. Não vai acontecer nada disso, não vai ter morte. Deus é o vilão e ele está escondendo o jogo de você. Nesse exato momento, Satanás conseguiu o que ele queria. O que ele queria? Ele queria que Eva fisgasse a isca. E nesse momento ela fisga. Como? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Eva
deve ter passado várias vezes perto dessa árvore e nem teve nenhum interesse nela, nada, nada, nada. Mas na hora que Satanás consegue fazer com que os olhos de Eva foquem na árvore, é exatamente isso que ela faz. Ela olha para a árvore. Na hora que Satanás diz o que vai acontecer, que Deus é mentiroso e que ele está escondendo o jogo, Eva olha para a árvore e começa uma sequência de eventos instantâneos na mente dela. Ela olha para a árvore e esse olhar não é só visual. Esse olhar, a palavra aqui no hebraico fala de um sentido de raciocinar. Ela olha e ela está raciocinando. E ela começa a pensar: a árvore é boa para se comer. Ela não é uma árvore ruim, ela é boa. Ela é agradável aos olhos, ela começa a desejar. Ela é desejável para dar entendimento. Você tem a razão, serpente. Você está certo. O que é que a Eva faz? Quando a gente, na mente, aciona um processo de convicção, você parte para as emoções. E as emoções ficam alegres. Você parte para a ação. Entendeu? Você parte para a ação. E a ação qual é? Pegar do fruto. Ela pega do fruto. Nesse momento, era para Adão ter feito o quê? Solta isso, mulher. Não é não? Ele é o protetor. Ele é o guardião. Deus disse: você vai morrer se você comer. Ela pega do fruto. Adão continua silencioso, passivo, observando a desgraça de toda a humanidade. Entendeu? Mas ela não só come, né? Ela dá para o marido. Coma. Será que foi desse jeito? Não sei, né? Mas o fato é que ele comeu. Se foi uma ordem ou se foi come, amorzinho, né? O fato é que ele comeu. Ele comeu, né? E aqui ele se submete à liderança de Eva. Ele deixa a liderança do seu Criador e ele se submete à liderança da sua esposa, que por sua vez se submeteu à liderança da serpente. Resultado: toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Toda. Certo? Toda a humanidade. Hoje nós amargamos o pecado devido a esse exato momento. Satanás teve vitória? Aparentemente sim. Aparentemente. Entendeu? O fato é que Adão fracassou. Adão fracassou terrivelmente. Mas isso não é tudo. Isso não é o todo da história. No projeto de Deus, viria alguém que seria chamado de o segundo Adão. Iria dar início a uma nova humanidade. O primeiro Adão deu início a essa humanidade caída, que somos nós. O segundo Adão viria para dar início a uma humanidade redimida, que também somos nós. Entendeu? Então vamos agora olhar o segundo momento equivalente da provação. Nós temos aqui o Éden, e o Éden foi um fracasso do ponto de vista do seu representante, né? Que foi Adão. Vamos para Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4, nós temos novamente a investida de Satanás contra o projeto de Deus, o projeto salvação. Então Satanás, ele vem com todas as suas armas contra Jesus, o novo representante da humanidade, certo? Então ele faz 3 tentativas. Veja como Jesus se diferencia de Adão, certo? Isso é importante. Então, capítulo 4, a partir do versículo 1 de Mateus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então fazia parte do processo de apresentação de Jesus ao seu ministério, de iniciação de Jesus ao seu ministério, ter esse encontro com o seu inimigo, okay? Com aquele que se opõe a ele, e que representasse a humanidade como Adão representou daquela vez. Só que agora as coisas serão bem diferentes. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, o que Satanás está querendo fazer aqui? Obviamente que ele sabe quem é Jesus. Satanás foi criado pela Trindade. Ele conhece bem quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Ele não está fazendo um questionamento sobre a realidade de quem Jesus é. Ele está apenas querendo fazer Jesus usar exatamente a sua identidade para pecar. E qual seria o pecado? Colocar as coisas materiais acima das coisas espirituais. Ora, se o próprio Deus colocou coisas materiais acima das coisas espirituais, então esse Deus peca, porque as coisas espirituais sempre estão acima das coisas materiais. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar, né? Lá em Mateus capítulo 6. Olhe como Jesus responde. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é que ele fez? Jesus colocou as coisas espirituais acima das coisas materiais. Como ele fez isso? Citando a palavra de Deus. Era isso que Adão deveria ter feito. Adão deveria simplesmente ter citado novamente o que Deus disse. Deus afirmou isso, isso e isso. E é isso que nós vamos fazer. Entendeu? Ele não deveria ter permitido um diálogo, uma negociação, um ceder terreno para o inimigo. Segunda tentativa. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Então Satanás parte para usar as armas que Jesus usou, né? Você não usou a escritura? Eu vou usar também. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás aqui ele vai distorcer o conceito de confiar em Deus, para fazer com que Jesus peque. Essa é a arte de Satanás. Ele usa a escritura distorcendo o seu significado. Jesus faz o quê? Jesus traz a escritura para a sua interpretação correta. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, essa maneira que você está usando as escrituras é errada. Nós não podemos tentar a Deus. Isso é errado. Ou seja, eu não vou fazer isso. Terceira tentativa. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Aqui é o convite para a idolatria, né? Todo esse mundo pertence a mim, e eu dou para você. E a resposta de Jesus: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Só Deus é digno de ser adorado. Vá embora. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e os serviram. Jesus então vence. Adão perdeu. No primeiro encontro com o inimigo, Adão foi derrotado de forma assustadora.
Agora, nesse encontro, o novo representante da humanidade, o nosso representante, ele vence. Então, isso nos traz algumas conclusões que é importante para essa ideia de projetos. Primeiro, os projetos de Deus nunca serão frustrados. Deixe-me ler para você Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Aquele que havia de vir é Jesus. Adão era como um sinal, como um símbolo de alguém que viria e que seria o vitorioso. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, o Senhor Jesus. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que é da vida, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo está dizendo, olha, onde Adão fracassa e leva todos à morte, Jesus vence e leva todos os seus escolhidos à vida. Entendeu? Então, nós estamos nesse grupo dos escolhidos. Então, o projeto de Deus, o projeto de salvação, não está frustrado. Satanás não foi vitorioso, certo? Deus usa Satanás para realizar os seus objetivos e nós não sabemos, muitas vezes, os caminhos pelos quais isso vai acontecer. Mas o fato é que Satanás, ele não tem poder e nem conhecimento para frustrar os desígnios de Deus. Tudo será completado. O projeto de Deus será finalizado. Apocalipse 21, deixa eu ler para você. A partir do versículo 1, diz assim: versículo 1: E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Tudo está feito, irmãos. O projeto de Deus se realizou, se consumou exatamente como Ele queria, como Ele projetou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim,
Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O projeto Éden, ele foi apenas interrompido temporariamente, até que ele se consuma aqui. O projeto de um planeta de adoradores, sem nada que impeça essa adoração, se consumará. É tanto que o verbo que é usado aqui é algo do passado. Se consumou, está feito. Como se fosse algo que já aconteceu, mas ainda é futuro. Entendeu? Porque da perspectiva de Deus, já está feito. Já está consumado. É impossível não acontecer. É impossível dar errado. Só que nós não estamos nesse exato momento. Nós estamos na época da expansão do Evangelho. Jesus pode vir amanhã, ele pode demorar ainda talvez mais 1000 anos, já temos 2000, certo? Não sabemos ainda o que vai acontecer. Então, nesse momento, é importante que a gente entenda o nosso papel e o que Deus está fazendo em nossas vidas agora. Nós, cada um de nós, somos projeto de Deus. Quero que você pense sua vida dessa perspectiva. Eu e você, nós somos escolhidos por Deus das trevas para a luz, certo? Cada um de nós, a Bíblia fala, Deus sabe pelo nome. Cada um de nós é um projeto de Deus que se alinha neste projeto maior. Cada um de nós. E Paulo, ele diz algo muito interessante sobre essa perspectiva das nossas vidas como um projeto. Filipenses capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha o que ele diz no versículo 6. Estou certo, estou convicto de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso Deus começou uma obra na sua vida. Na hora que você, na verdade, essa obra começa na hora que você nasce, né? Mas na sua conversão, a sua saída das trevas faz parte de um projeto, de um design, certo? De uma história que Deus tem para cada um de nós. E essa história, ela tem começo, meio e fim. Paulo vai dizer, Deus vai completar. Cada um de nós tem uma missão neste mundo. Talvez você esteja meio perdido e não se localizou, não sabe qual é a sua missão. Mas isso não quer dizer que você não tenha, você tem. E Paulo diz, Deus vai levar isso até o fim. Você vai completar a razão da sua existência. Como? Deus vai guiar isso, Deus vai orientar isso, Deus vai fazer com que você se dirija para o que Ele tem para você. Deus vai completar isso na sua vida. Cada um de nós é um projeto de Deus, certo? E é importante então que você veja a sua vida dessa forma, porque agora você vai investir essa vida neste projeto maior. O projeto de promover a glória de Deus. Então a sua vida não pode destoar do projeto de Deus. Entendeu? Não pode destoar. Você tem que vir a somar, a se submeter, a se engajar no projeto que já está em andamento. Que todos os nossos antepassados espirituais, né, já fizeram a mesma coisa. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos esses nossos ancestrais na fé, colocaram as suas vidas no projeto de Deus. Investiram as suas vidas e os seus destinos
neste mesmo sonho. Nossa hora é agora. A hora deles veio, passou, e eles fizeram muito bem. Hebreus 11 fala deles, dizendo, ok, foi isso, isso é o certo. Agora é a nossa vez, é o nosso momento, é a nossa hora. É a hora da gente investir as nossas vidas nesse projeto. Quero encerrar usando Paulo como um exemplo. Atos capítulo 20 e 24. Paulo era chamado para ser apóstolo, pregador aos gentios, certo? Você é chamado para ser outra coisa, não importa, mas o princípio é o mesmo. Olha o que ele diz em Atos 20 e 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você pode dizer a mesma coisa, acrescentando talvez algo que faz parte do seu chamado. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar por meio da minha profissão, tal, de agir na cidade tal, fazendo isso, seja qual for. Mas a mentalidade é que eu quero que você tenha a mesma de Paulo, de você ver a vida com um único objetivo, com um único foco: completar a carreira e o ministério que você recebeu de Deus, completar a sua missão, completar o seu chamado, completar a sua jornada. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, vamos lá, versículo 17. Ele diz assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E junto desse versículo, capítulo 1, 28 e 29. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Esta é a missão de Paulo. Paulo era um pregador, Paulo era um apóstolo, era fundador de igrejas, era um plantador de igrejas. Você pode aplicar isso colocando aquilo para o qual você foi chamado. E aí você diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eu não sei qual é o fim que você foi chamado, entendeu? Eu não sei, talvez você não seja um pregador, um plantador de igrejas, talvez você seja um empresário do reino, talvez você seja um professor, talvez você seja um médico, talvez você seja um advogado, talvez você seja um psicólogo. Que tristeza, perdão. Não sei, mas você olha para o seu chamado, para a sua vocação, para os talentos que Deus te deu, e aí você diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo. Então Cristo está no teu chamado, Cristo está atuando no teu chamado, porque o teu chamado foi criado por Ele, foi Ele que te capacitou para isso. Então você tem que cumprir o seu chamado, você tem que atender ao seu chamado, é o seu projeto de vida, que opera poderosamente em mim. Cristo opera poderosamente em você, para que você realize o chamado para o qual Ele escreveu a sua história. Isso é um projeto de vida, e é um projeto que vale a pena investir, entendeu? Então veja a sua vida como esse projeto criado por Deus, não surgiu ao acaso, surgiu na mente de Deus,
e que você deve colocar em ação. Não pela sua força, mas como Paulo diz, é o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Esse mesmo poder opera em você, porque você tem o Espírito Santo habitando em você, entendeu? Então todos nós temos o mesmo poder que o apóstolo Paulo tem para cumprir os nossos chamados. A grande miséria é quando você se recusa a atender o seu chamado. Na soberania de Deus, Ele pode permitir que você siga os seus caminhos, os seus desejos tortuosos. É muito triste isso. Eu sempre peço a Deus nas minhas orações: Senhor Jesus, não atenda às minhas orações que não cooperam para o teu reino. Me digam não. Eu prefiro um não do que um sim que vai fazer com que eu me distancie do meu chamado. Às vezes nós não sabemos o que estamos pedindo pelos nossos próprios pecados. Então, prefira o não de Deus no que diz respeito a se distanciar de algo que vai tirar você do foco, né? O seu foco é viver para agradar a Jesus. Nada que venha a te distanciar desta rota pode ser aceito na sua vida. Ore a Deus, como Ele mesmo nos ensina isso na oração, né, lá em Mateus 6. Ore, livra-me do mal. Livra-me, Senhor Jesus. Livra-me de cair nessas armadilhas. Livra-me. Me dê a capacidade, a sabedoria para que eu diga não. Adão não teve isso. Ele disse sim. Mas eu não preciso ficar preso a repetir o mesmo erro de Adão. Eu tenho o poder do Espírito Santo para dizer não. Não. Você também tem. Entendeu? Então, estamos encerrando hoje e eu espero que a sua vida seja um grande projeto, que a gente um dia, né, quando a gente estiver mais velhinho e olhe para trás, a gente diga: valeu a pena. Valeu a pena investir todos esses anos nesse caminho. Agora a gente não vê tudo, mas agora é a hora de colocar o rumo certo e seguir neste caminho. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo chamado para a salvação e pelo presente de podermos estar cooperando com o Teu reino. Ajuda-nos a perceber, Senhor Deus, nossos chamados. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.